Oi, vocês! Ontem teve jogo do Santos e tivemos opiniões extremamente divididas depois desse empate em 2-2. Pessoas muito bravas, pessoas ok, pessoas reflexivas. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre como vai ser o nosso final de ano, certamente, um pouco tenso, inclusive. Mas relembrar alguns pontos até aqui do que aconteceu durante o ano e minha expectativa para o final dele. Então antes eu peço para você deixar o seu like, se inscrever neste canal maravilhoso, tá? Estamos muito próximos de bater os 25 mil neste mês, que é a minha meta. Então me ajuda, por favor, se inscreve, ativa a notificação, vai ter live durante essa semana também, vídeos para membros, tá? Se você quiser se tornar membro, por favor, fica à vontade. Mas sobretudo se inscreve e deixa o like, tá bom? Cara, hoje eu vim lembrar você de que a gente estava lutando para não cair até um tempo atrás. E agora a gente está lamentando um empate que poderia ser vitória. Olha que loucura, como mudou. Deu um 360 na nossa vida. 360, na verdade, é uma volta completa. Então, deu metade dos 360 e os 180 de quando o Vojvoda chega no Santos, né? Porque a gente estava com uma expectativa muito, muito, muito abaixo desde Caixinha, desde Kleber Xavier. E como desde a chegada do Vojvoda, em um período extremamente curto, a gente está tendo uma expectativa diferente até de alcançar uma possibilidade de Libertadores. Vocês estavam esperando a gente estar debatendo isso nesse final de ano? Porque eu, particularmente, honestamente, não. Então eu vim apenas reforçar o quanto não é que está tudo bem depois de um empate em 2-2 fora de casa. Tá tudo bem você tá bravo, você está completamente revoltado com isso. Não é o meu caso, porque eu acho que eu tô um pouco mais pé no chão em relação ao que vai acontecer esse ano. Mas até um tempo atrás, enquanto a gente estava negociando com o Sampaoli, a gente estava falando sobre ele chegar e ter o objetivo de não deixar o Santos cair. E eu acho que isso deveria se cumprir com o Vojvoda também. E eu acho que essa expectativa só tá mudando pela evolução que a gente tá vendo em um período tão curto de jogos e de trabalho do Vojvoda, né? É mérito absoluto do Vojvoda desde a chegada dele. Mas queria reforçar e lembrar que, mano, o Sampaoli tava com esse discurso. Eu vou chegar, eu vou pedir reforços, mas meu objetivo nesse ano é único e exclusivamente não deixar o Santos cair. É cumprir a tabela para no ano que vem a gente falar sobre um novo projeto, novas expectativas. E eu acho que a gente deveria passar isso pro Vojvoda também. É lógico que, repito, foi um jogo ontem que ficou esse sabor de que dava para vencer, né? Sobretudo porque o Santos fez um ótimo jogo fora de casa, um primeiro tempo de muitas possibilidades, muitas opções ali na parte da frente, que faltou na parte da finalização. Passou pela individualidade do Luan Pérez, Mike, até Alexis também, que passou também por aquele primeiro gol com uma falha um pouco mais coletiva. Mas passou e respingou muito mais pelo Luan Pérez. E essa individualidade muda jogo, né? E não passa tanto pela questão do Vojvoda, que fez substituições que não agradou de forma geral. Eu também não fiquei tão feliz com o que eu vi, até porque ele tem que poupar, porque quarta-feira tem jogo. Então, Rollheiser, Souza também sentiu, acabou saindo por conta de uma cãibra. O Rollheiser tem a questão do cuidado do joelho, como o Sete já tinha trazido. Então, passou muito por individualidade e por essa questão de que dava, né? Putz, dava muito pra vencer. Só que eu queria reforçar que a gente deveria ter um pouco mais de pé no chão e um tequinho mais de paciência também com o Vojvoda. É absolutamente natural que muitos estejam bravos. Hoje a gente discordou muito na live do trio, inclusive. Pra mim, é um ponto muito importante que a gente coloque o pé no chão e entenda que esse ano, muito dificilmente, a gente vai segurar alguma coisa ali em cima. A gente não vai fisgar alguma coisa tão grande, na minha visão, tá? Se sim, vai ser única e exclusivamente benefícios de um bom trabalho do Vojvoda, mas minha expectativa tá zerada para uma pré-Libertadores, talvez uma Sula, mas se não alcançar e a gente só ficar ali em 16º, em 15º, a gente não cair, para mim já é uma baita de uma notícia, porque até um tempo atrás era somente disso que a gente estava conversando. Inclusive tem um vídeo no meu canal desse período de Kleber Xavier que a gente vai cair. E essa mudança, essa demorada mudança, foi única e exclusivamente culpa da diretoria. Então, assim, a gente tem um elenco mal montado, infelizmente, por conta de uma escolha da direção em nomes e apoios de técnicos que chegaram e não mudaram o panorama do Santos durante o ano, que foi o Caixinha ter ficado o período que ficou e não ter conseguido embalar. E aí, na sequência, veio um Kleber Xavier que definitivamente não fez grandes coisas para mudar esse cenário do Santos, para ter essa flexibilidade de possibilidade de um treinador chegar com calma e fazer um bom trabalho, que está sendo com o Vojvoda. Ele tomou muito tempo, né, um período muito maior do que se esperava, estando à frente do Santos. E aí o Vojvoda chega e faz essa mudança brusca, né? Ele evolui, potencializa jogadores de uma forma que parece muito simples, e aí muda todo esse sentimento, dá aquele frio na barriga de que é possível. Só que a gente acaba sendo um pouco injusto com o Vojvoda, que
é uma recém-chegada, né? É um período realmente curto de jogos e que ainda assim estamos a 4 jogos invictos. E lógico, tem uma vitória no meio desses empates e isso é um motivo de debate, é justo que seja, inclusive, tem que pontuar, porque é o único motivo pelo qual a gente está sobrevivendo nessa tabela. Ontem foi um motivo que a gente mais ficou próximo de chegar desse respiro na tabela também. Só que é muito pouco tempo para uma cobrança tão alta de fisgar algo ali em cima da tabela. Por isso que eu acho que eu fiquei tão amena em relação ao empate de ontem, porque eu entendi o contexto. E esse contexto de ser fora de casa e o jogo que a gente fez fora de casa, para mim traz uma tranquilidade porque vem no próximo jogo, sobretudo, que é um Grêmio dentro de casa. Esse jogo eu acho que tem tudo para ser um estopim de mudança real, assim, do que a gente vai observar desse Santos. Acho que tem boas coisas de observação também do jogo de ontem, sobretudo, tipo, o Mike não tem condição de continuar naquela lateral direita e tomara que o Vojvoda mude isso pro jogo do Grêmio, que venha o Igor Vinícius por ali, por exemplo. Mas tem mais alguns pontos de observação que eu acho que vai ter uma evolução legal do Vojvoda de dentro para dentro, sabe? Internamente observando isso. Mas é isso, eu acho que até o final do ano a gente ainda tem algumas coisas para trilhar. Torço e cruzo todos os meus dedos para que venham muitas vitórias e a gente acabe alcançando e fisgando alguma coisa ali da frente da tabela, mas meus pés estão absolutamente no chão para caso não, porque o único objetivo do Vojvoda também é não deixar o Santos cair. E se esse objetivo for cumprido, para ano que vem a gente tem um mar de possibilidades com o Vojvoda iniciando um trabalho, planejando o ano junto do Santos, e aí tudo é diferente. Mas para esse ano, o único objetivo tem que ser único e apenas não cair, como ia ser com o São Paulo quando chegasse, quando desde a saída do Kleber Xavier só se falava do cara, a gente precisa sair dessa. E a gente já tá saindo dessa mais cedo do que a gente esperava. Então o vídeo de hoje é apenas reflexivo para lembrar que a gente só tem que não cair. O resto é lucro, gente. A gente tá vendo o Lautaro Dias conseguindo desenvolver um bom futebol depois de ter tido referências não tão boas, é lucro. A gente vê uma defesa muito bem postada e regular, a paro de ontem, né, porque o Luan Pérez foi abaixo disso, o Mike foi abaixo disso, mas a defesa vindo de um bom momento, o meio-campo ainda sendo um meio-campo muito engenhoso por ali, de uma marcação muito boa, depois de mudanças e dedo do Vojvoda nesses dois setores, é lucro. Esse time está sendo organizado, arrumado, ofensivo, intenso do jeito que a gente está vendo, gol de pé em pé. Quando a gente via isso? Há quanto tempo a gente não via isso? É lucro. Então, assim, eu acho que a gente tem que vibrar pelas pequenas coisas, tem que se chatear, óbvio, porque ontem era um jogo para vencer, o Red Bull não fez nem perto do que poderia para conseguir esse empate. O Santos tinha mesmo que ter chutado mais ao gol, que acho que é a pior parte, e o maior trabalho do Vojvoda vai ser esse. Mas se a gente não cair, meus amigos, tá ótimo. Pro ano que foi, tá ótimo. Eu não sei se vocês vão concordar e eu quero saber disso nos comentários, então, por favor, deixa a sua opinião pra gente conversar um pouco mais sobre isso. Mas, cara, pra mim é muito claro o quanto essa mudança de técnico ia trazer esse sentimento de que não cair tá ótimo. Só que o Vojvoda, felizmente, é um treinador excelente e tem mudado um pouco a expectativa de vocês em relação de que é possível. É possível a gente fisgar alguma coisa. Tomara muito. Mas se não caindo pra mim, tá tudo bem. E o vídeo de hoje é isso. Depois de ver esse burburinho nas redes sociais, depois do jogo de ontem, eu queria saber a visão de vocês. Então, por favor, deixa aqui nos comentários que eu realmente quero saber, tá? É isso, deixa o like, tá? Deixa o like pra eu entender que vocês gostam de vídeo de opinião também, desse vídeo de debate, de conversa com vocês. Se inscreve no canal pra gente chegar a 25 mil, por favorzinho, tá bom? Fortalece esse canal pra gente chegar aos 25 e o YouTube entender que ele tá em crescimento, que vale a pena entregar meus vídeos por aí, tá? Hypa o vídeo, que eu não pedi lá atrás, inclusive. Hypa o vídeo, que também ajuda muito a eu ir lá pra página inicial do esporte do YouTube, tá? E aí eu vou subindo por lá e vocês vão vendo minha carinha por aí. Fechou? E é isso, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um beijo e até a próxima.